Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Geisa Bernardes, essa é a minha versão e hoje eu venho trazer notícias maravilhosas e eu vou explicar tudinho para vocês nesse vídeo. Finalmente saiu o meu Green Card e eu vou contar tudinho como foi esse processo, esses 3 anos e 1 mês aguardando por esse processo. Então fica comigo e segue a vinheta. Bom, gente, é cedinho, 8 horas. Olha o sol, até na minha cara. Estou indo para a faculdade. Como vocês já sabem, quem ainda não viu minha história, segue lá. Se inscreva no canal, já deixe seu like. E tem muitas histórias falando de profissão, de passeios, de viagem, mas eu acho que eu não poderia deixar de falar sobre esse momento tão importante da minha vida, que foi minha aprovação para o meu Green Card. Bom, tudo começou lá atrás, em 2021, quando eu dei entrada, mais precisamente, dia 22 de junho de 2021. Nós estamos hoje, são 18 de julho, e tem uma semana que eu fui contemplada, né, com o meu Green Card, com a minha liberdade, porque eu acho que você já é tão difícil viver aqui, já é tão difícil você viver um novo país, uma nova cultura, uma nova língua. Então, quando você consegue ser uma residente permanente, isso já alivia e tira um peso muito grande. O meu processo foi através do VAWA. Isso mesmo. Não tem nada a ver com meu marido, Brian. Foi muito antes de eu conhecer o Brian. E para quem não sabe, eu não vou detalhar muito aqui sobre esse processo, que é um processo muito doloroso. Mas para quem aí está pretendendo entrar com esse processo ou tem esse processo, vou deixar um pouquinho da minha experiência e tudo que eu passei tentando me legalizar através desse processo, dessa porta que os Estados Unidos abrem para quem sofre violência doméstica. Bom, gente, para quem não sabe, o processo VAWA é um processo de violência doméstica. Ela pode acontecer de várias formas. Violência patrimonial, violência verbal, violência física, todo tipo de violência que você pode sofrer por uma outra pessoa, por um cônjuge, né, um pai, um filho. Como eu disse para vocês, eu não vou detalhar muito, porque eu não sou advogada e eu posso dizer o que eu passei, o que aconteceu comigo. Foi que eu tinha uma pessoa, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que me prometeu me dar um suporte. Nós já tínhamos um relacionamento, tínhamos ficado um tempo afastados e depois retornamos esse relacionamento assim que eu vim para os Estados Unidos. A minha intenção, como todos sabem, não era ficar. Mas, como eu cheguei dia 19 de março de 2020, no dia 20 de março, teve o lockdown. Então, o que eu vinha, meus planos que eu estava vindo, todos foram por água abaixo. E essa pessoa resolveu, me acolher, não, fica aqui comigo e tal, enfim. E eu resolvi, me achando a pessoa mais esperta do mundo, resolvi aceitar ficar ao lado dessa pessoa e tentar recomeçar uma vida. Eu disse, por que não? Sempre gostei muito dessa pessoa, do tempo que nós estivemos juntos, que começou em 2017. Por que eu estou falando isso, gente? Contando assim detalhadamente. Porque não é você chegar aqui nos Estados Unidos, conhecer uma pessoa, se casar em 1 mês e sair, né? Você não está livre disso não, ninguém está livre de sofrer qualquer tipo de violência.
mas você tem que ter uma história muito sólida, muito bem embasada, porque no meu caso, eu não sofri violência física, foi uma violência verbal, de ameaças e patrimonial, isso mesmo. Eu trabalhava pro bonito ficar em casa vendo televisão, comendo Hershey's e tomando Coca-Cola. Então, era muito doloroso para mim, porque a gente se sente escravizada. Não existe outra palavra mais bonita a ser usada. Você se sente um objeto, um nada. E aquilo foi me fazendo um mal muito grande. Gente, e lembrando que quando eu estava passando por isso tudo, eu em momento nenhum, eu imaginei que eu teria um processo ou que os Estados Unidos abre esse tipo de processo para você obter o seu green card, a sua residência permanente. Então, eu fui passando por tudo isso, muitas humilhações, muitas ameaças de tipo, se você não fizer isso, eu vou te denunciar para imigração e você vai voltar deportada, com uniforme laranja, é assim que seus filhos vão te ver. E foram coisas muito piores, só que eu não quero falar aqui detalhadamente tudo que eu passei. Então, foram 7 meses de muito medo, 7 meses de muito trabalho, 7 meses. Eu fiz de tudo, gente. Eu trabalhei de tudo que vocês possam imaginar aqui, menos aquilo que vocês estão pensando. Agora, cuidei de velhinhos, limpei muito vaso, trabalhei na construção. E eu vou dizer pra vocês, eu consigo ser tão grata até pelos maus momentos que eu passei, porque eu conheci tanta gente, conheci tantas histórias, mas ao mesmo tempo conheci muita gente ruim também. Eu sempre digo que eu sou muito grata à comunidade brasileira pelo meu business hoje, né, por tudo que eu tenho, mas no início, quando você é recém-chegada, essa história de que brasileiro explora, que faz, acontece, é verdade. Pelo menos no meu caso, foi muita verdade. Então, até porque as pessoas que me levavam para trabalhar, que iam me pegar na minha casa, né, e me levar para trabalhar, elas sabiam do que eu estava passando. Então, de uma forma ou de outra, elas foram coniventes com essa história. Porém, tudo que eu passei, eu não fiz nenhum report, nenhum boletim de ocorrência, né, que se fala em português. Eu não fiz nenhum boletim de ocorrência a respeito de nada, das pessoas, da própria pessoa que estava dentro da minha casa junto comigo, né, que ele fez eu assinar um documento de casamento, porque ele queria realmente ser meu dono e comandar toda a situação. Então, eu juro, gente, no início eu achei que eu poderia construir uma família com essa pessoa. Eu acreditei. E depois desse papel assinado, aí que tudo virou mesmo um inferno na minha vida. Porque eu me senti responsável, e era por nós dois, né? Porque eu tinha que ser responsável de pagar o aluguel, de trazer comida para casa, de fazer tudo. Ele utilizava do meu cartão, né? Ele ficou em posse das minhas coisas, documentos, enfim. Foram muitas passagens, eu fiquei muito mal uma época, fui parar no hospital, de nervoso mesmo, de vergonha, porque não sei, acho que toda mulher que sofre qualquer tipo de violência, seja ela de qualquer nível, a gente fica com vergonha de falar, vergonha de contar, né, para a família. Eu tinha muita vergonha da minha filha, porque eu achava que eu poderia ter evitado. Só que ao longo do tempo eu entendi que
A pessoa veio preparada, eu não estava. Então, isso é um problema dela. O criminoso é essa pessoa, não sou eu. E esse processo, quando essa pessoa foi embora, depois de tanto sofrimento, depois que essa pessoa foi embora, eu tive, não sei se vocês já ouviram falar da síndrome de Estocolmo. Quando eu cheguei em casa e que não tinha nada dele dentro de casa, apenas estavam lá nos meus documentos que ele deixou e tal, eu falei, gente, o que eu vou fazer sem essa pessoa? A lavagem cerebral, ela é tão grande que você começa a pensar que você não vai viver, que você não vai conseguir seguir adiante sem o seu agressor. E isso acabou comigo, porque eu me tinha como uma pessoa muito forte, muito equilibrada para que nunca acontecesse isso comigo. E aí eu fui recordando e aconteceu várias vezes, e essa vez foi realmente assim, por estar em um país diferente, eu me senti muito solitária, muito sozinha, sem entender das leis, como as coisas se passavam. E depois que ele foi embora, que eu passei por esse período de sentir falta, né, do sujeito, do agressor, eu passei alguns meses e resolvi procurar uma igreja de imigração que dá suporte. E, na verdade, gente, eu estava sem dinheiro, eu estava psicologicamente mal, arrasada, acabada, com pensamentos muito ruins, com muita vergonha. Então são sentimentos de quem passou, sabe do que eu tô falando. Então eu fui indicada para essa igreja que dá suporte. Na verdade a gente fala igreja porque ele é um braço da igreja católica, mas é um office, né? É um escritório de advogados, né? Onde tem um advogado que comanda outros advogados. Dr. José Fernandes, né? Que é um advogado que me deu todo suporte, carinho. Mas desde que eu fui a primeira vez, ele falou comigo, falou, Geisa, como você não tem provas, não tem fotos, nunca denunciou para a polícia. Eu nem sabia que eu podia denunciar isso. E o medo de ser deportada. A gente fica com aquela coisa na cabeça, né? Eu vou falar alguma coisa, quem tá errado aqui sou eu, de estar indocumentada no país. Então, muitas coisas passam na cabeça. Muito medo, muito medo. E ele falou, você tem 50% de chance de conseguir, 50% de chance de não conseguir. Então vai ser uma decisão sua, porque se você perder esse processo, automaticamente virá uma carta de deportação. E eu decidi, para quem não tinha nada, 50% é muita coisa. Então eu decidi naquele momento ali continuar e fazer o que tinha que ser feito. E comecei um tratamento, não um tratamento, né? Porque o psiquiatra que é registrado pela imigração, ele não tá ali para te tratar, ele tá ali para colher suas informações e dar um laudo dizendo se você realmente passou por aqueles traumas ou não. A única prova que eu tinha era do advogado e era a minha carta, a minha história do que eu tinha passado. E dentro desse processo também precisa de algumas cartas de amigos, né, de conhecidos, dizendo que você tem bom caráter, de que você é uma pessoa honesta, que você não cometeu nenhum crime aqui nos Estados Unidos. Então eu tive pessoas que me apoiaram, do qual eu sou muito grata, muito mesmo, porque é muito difícil alguém querer botar a cara, né, dentro de um processo e te dar a mão nesses momentos. Mas eu tive 3 pessoas que falaram não, elas até falaram, não, eu faço questão de fazer essa carta, dizer o quanto você é trabalhadora, o quanto você
correu atrás aqui para que coisas piores não acontecessem, né? Porque a carta dessas pessoas, para quem não sabe, na imigração, ela não pode dizer sobre o que eu passei, porque ninguém presenciou. Só quem presenciou era a minha casa, minhas paredes, eu e a pessoa. Mas elas poderiam dizer da minha índole, do que elas sabiam de mim, do que eu sou, né, meu caráter. Então essa é a carta que as outras pessoas mandam. E ali começou esse processo. E eu fiquei 3 meses com esse psiquiatra fazendo essas análises. E detalhe que o psiquiatra só fala inglês, né? E eu na época falava nada. Então eu chorava muito. E ele me fazia ver fotos da minha família, fotos dos meus filhos. E aquilo mexia muito comigo. E ele foi fazendo perguntas chaves. E o que eu notei, e que é importante eu deixar aqui nesse meu relato, nesse vídeo, é que ele perguntava sempre a mesma coisa, todas as vezes que eu ia. Porque uma mentira contada várias vezes, você cai na armadilha. Uma verdade, você conta milhões de vezes e nunca vai cair por terra, porque a verdade é uma só. Então, depois, né, que eu passei por esse processo de psiquiatra, juntando os documentos, provando que a gente morava junto, provando que existia um casamento, provando que eu era mantenedora, né, do lar. Isso tudo eu tinha porque eu tinha extratos bancários, enfim, vários documentos, vários, um pacote de documentos. E a minha carta escrita, tipo um diário. Para mim não foi muito difícil, porque eu tinha o hábito de escrever a respeito do meu dia, porque eu sempre achava que não ia ter o dia seguinte. E eu queria deixar a história contada para que minha família entendesse, meus filhos entendessem tudo que eu tinha passado. Ah, Geisa, por que você não pegou e foi embora então? Não fugiu, não foi embora? Eu não tinha meu passaporte nas minhas mãos. E ao mesmo tempo eu ficava pensando, nossa, eu entrei nesse país desde os 14 anos de idade que eu venho aos Estados Unidos. Eu saí agora pela porta dos fundos, sem direito a retornar, como se eu fosse a criminosa. Eu não achava justo, então eu resolvi lutar. A partir daí foi dada entrada no processo no dia 21 de junho, se eu não me engano, de 2021, e começou ali a jornada. 3 meses depois me chamaram para eu fazer o fingerprint, já me enviaram os recibos, eu pude fazer a minha prova de carteira de motorista e minha autorização de trabalho. Então, dentro dos Estados Unidos, eu estava legal até que o meu processo fosse julgado. É assim que funciona aqui, gente. Você, quando entra com processo migratório, você recebe todo o suporte para você estar no país e até que seu processo seja julgado, como aprovado ou não. Então, eles me deram tudo e eu fui presenteada com uma autorização de viagem. Então, eu pude ir ao Brasil, rever minha família, rever meus filhos, né? Do qual me trouxe, assim, um alívio muito grande. Mas eu fui com muito... Eu passei 4 horas com os meus filhos. Eu fui com muito receio, com muita... Eu vou repetir essa palavra, vergonha, porque é uma palavra que... Vergonha, medo, culpa, tudo que uma mãe, né, preocupada sente, porque... É algo que ninguém quer passar. E eu, como sempre quis ser muito exemplo para minha filha, eu tinha muita vergonha dessa história. Mas ela mesma foi uma das pessoas que me fez enxergar que quem era a criminosa daquela história não era eu. E sim, era a pessoa que preparou toda essa emboscada, porque eu acho que eu fui colocada numa emboscada.
tudo foi preparado. Não sei, não vou saber, nunca vou saber, porque eu nunca mais quero ver na minha frente, não sei onde tá. Mas a primeira pergunta que eu fiz pro meu advogado, quando a gente resolveu dar entrada nesse processo, era se ia acontecer alguma coisa com essa pessoa. Porque eu acredito, Geisa, que o mal não se paga com mal. E aqui, gente, por incrível que pareça, eu acho isso muito importante. Ele não fica nem sabendo do processo, porque eles entendem que se a pessoa souber do processo, ela pode vir fazer algo mais grave para você. E a partir do momento que você entra com o processo de VAWA, você é protegido pelo país. Então, não aconteceu nada com ele até hoje. Talvez quando ele veja esse vídeo, ele vai saber que o meu green card foi através dele, sem que ele nem saiba. Então, as coisas foram acontecendo, eu fui me reerguendo, me equilibrando, crescendo profissionalmente. No meio desse processo, eles pediram request de documentos, é muito normal isso acontecer. Pedir para você anexar isso aqui não está bem explicado, aquilo. Então, dentro do que eu podia, eu fui fazendo. Neste momento, eu já namorava o Brian, ele me ajudou muito a organizar essa situação, e cada request de documento que vinha, você falava, ai meu Deus, agora não vem a resposta, e como é que vai ser? Será que deu tudo certo? Será que não deu? É uma jornada do qual você está legal, mas com medo de que a qualquer momento diga assim, não, Geisa, a gente não acredita nisso, não tem base suficiente, você foi reprovada e você vai ser deportada. Ah, Geisa, mas você é casada com o marido. Com um americano. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu teria que sair do país, pedir um perdão, ou aqui dentro mesmo, não sei como acontece. Teria que ser outra batalha gigantesca. E eu vou confessar para vocês, não sei se eu teria estômago, força, saúde mental para começar um novo processo, mesmo que seja um processo legítimo de um casamento verdadeiro que eu tenho com meu marido, que é um processo muito rápido de casamento aqui, né, quando tudo é verdade, né, gente? Então, mas eu não sei se eu teria essa estrutura, e eu já estava dentro da minha cabeça, se tudo der errado, eu vou me embora e seja o que Deus quiser. E quando foi dia 3 de novembro de 2023, eu recebi a notícia de que meu processo estava aprovado. Falei, pronto, tudo resolvido, tudo bem, graças a Deus. Até que o meu advogado falou assim, Geisa, agora a gente vai partir para o segundo processo, que é o processo de green card. Eu falei, ué, mas não é automático? Tipo, aprovou o processo, o green card é automático? Não. O green card é totalmente desvinculado do seu processo inicial. É um outro processo. E aí começou a esperar, porque tinham duas chances de quem tem VAWA, né, processo por VAWA, que é chegar às mãos, né, da imigração, onde faz o green card, e você recebê-lo sem entrevista ou com entrevista. E em junho marcaram a minha entrevista. Aí o que acontece? Tive que ler aquilo tudo, relembrar aquilo tudo, me fez muito mal, fiquei muito mal. E meu advogado conversou comigo que nessa entrevista de green card não seria perguntado nada a respeito do processo. Mas eu falei, e se perguntar? Eu vou virar e vou falar, não vou responder ou não sei. Sabe, existe uma verdade. Eu acho que essa marca vai ficar em mim pro resto da vida. Relembrar ali detalhes foi bem difícil, mas faz parte do processo e eu precisava fechar isso e terminar com isso. Então foi marcado pro final do mês de junho, a minha entrevista. Não vou me recordar bem a data. Enfim, foram assim 20 dias depois que eu recebi a notificação da entrevista, e fui morrendo de medo, morrendo de nervoso. Primeiro porque você fica naquela coisa, uma entrevista em inglês, se perguntar alguma coisa, eu colocar alguma palavra que eu não entendo,
que vai acontecer, enfim. Gente, Deus é tão maravilhoso comigo, que me mandou um americano que falava inglês. Não sei se é verdade ou não, mas ele disse que ele tinha acabado de ter autorização para fazer entrevista em português, já que ele falava português, com aquele sotaquezinho, com aquela coisa. E eu fiquei assim, maravilhada. Fiquei em estado de êxtase, porque eu falei, a minha língua, a gente consegue passar emoção, a gente consegue, né, comunicar e não entender nada, não ter nenhum mal entendido. Então ele me fez 4 perguntas, se eu fazia parte de algum grupo terrorista, tinha cometido algum crime, se eu tinha recebido algum ticket de trânsito e se eu já trabalhei sem work permit. No início eu trabalhei sim, e o restante nunca tinha acontecido. Ele falou pra mim que ele ficava muito triste desse processo ter demorado tanto, que geralmente é um processo que deveria ser julgado muito rápido para que a pessoa que sofreu esse tipo de violência não ficasse ali tanto tempo remoendo todos esses problemas. Mas ali ele disse que eu fui aprovada e que em 15 dias chegaria o meu tão esperado green card. Ah, Geisa, não tão sonhado? Não, eu nunca sonhei em ter isso. Vai parecer um pouco soberbo da minha parte, porque eu sei que é o sonho de muitas pessoas. Mas se eu pudesse voltar lá em 2020, com todas as informações que eu tenho hoje, eu faria muita coisa diferente. Tomaria muito cuidado diferente e tentaria sofrer bem menos. Mas deu tudo certo, recebi, já está lá em casa, já estou programando minha ida ao Brasil. Não que eu não pudesse ter ido esses anos todos, como eu disse a vocês, eu fui presenteada com uma autorização de viagem, mas aqui a gente não consegue sair muito porque tem que trabalhar muito. Então, dessa vez eu tô indo, vou ficar 10 dias, mas assim, com o coração aliviado e com a sensação de que um ciclo foi fechado. Então, você aí que tem seu processo, seja ele qual for, ou principalmente do VAWA, acredite. Você, mulher, homem, que homens também sofrem, né, violência. Aqui esse país te dá voz. Ele acredita em você. E isso, para mim, foi uma surpresa enorme. E fico muito feliz de saber que um país respeita e acredita naquilo que você fala. Então, gente, muito obrigada a todos que torceram por mim, a todos que esperaram esse vídeo durante esse tempo todo que eu faço meus vídeos aqui no YouTube. É realmente um fechamento de ciclo. E espero voltar aqui para fazer outros vídeos falando o que mudou. Sinceridade, eu achei que eu ia sair soltando fogos, festejando. Não, eu fiquei bem quietinha, bem na minha. É uma vitória interna, é uma vitória muito pessoal, mas eu não poderia dividir informação com vocês que me seguem aqui no canal. Então, muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. Bye!